No Enfoco de hoje, a TV Judaica apresenta um encontro inspirador que reuniu vozes femininas marcantes em um momento de reflexão, diálogo e coragem. Diretamente da Unibis Cultural, em São Paulo, acompanhamos o bate-papo Vozes do Agora – Encontro com Mulheres Protagonistas. Um evento que trouxe ao público uma conversa profunda e necessária sobre liderança, identidade, desafios contemporâneos e, sobretudo, sobre a responsabilidade de enfrentar o crescimento do antissemitismo no mundo atual. Participaram deste encontro Ana Beatriz Alckmin, Carol Maluf e Marcima Nadim, com mediação de Mona Dorf, em uma conversa marcada por experiências pessoais, posicionamentos firmes e reflexões importantes sobre o papel da sociedade diante da intolerância e do preconceito. Pela relevância e pela riqueza deste debate, a TV Judaica apresenta este conteúdo especial em duas partes. Hoje, você acompanha a primeira parte desta palestra imperdível que traz reflexões profundas e ensinamentos valiosos sobre coragem, identidade e o compromisso de combater o antissemitismo em nossos dias. E atenção! Na próxima edição do programa Em Foco, você verá a segunda parte deste encontro, dando continuidade a este diálogo essencial que merece ser ouvido com atenção. Fique com a gente, porque conteúdos como este você acompanha aqui, na TV Judaica. Informação, consciência e fortalecimento da nossa comunidade na luta contra o antissemitismo. É uma alegria receber vocês nesse encontro. Esse evento, ele nasce do contexto das reflexões do Dia Internacional da Mulher, para mostrar ao público, a partir das histórias das nossas convidadas, como as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaços de criação, liderança e transformação na sociedade. Hoje, reunimos aqui mulheres com diferentes trajetórias, origens distintas e olhares diversos sobre o mundo. Mulheres fortes, sem jamais perder a sensibilidade e a empatia pelo próximo. Essa diversidade é justamente o que torna esse encontro tão significativo. Estamos recebendo uma mulher iraniana, uma mulher libanesa e uma mulher judia, que trazem consigo culturas, histórias, religiões e perspectivas singulares. Em um momento do mundo em que tantas vezes a intolerância e o ódio ocupam o lugar do diálogo, tomando um espaço enorme nas redes sociais e na fala de tantos de forma tão extrema e banalizada. Estarmos juntas nesse palco é um gesto de enorme significado. Mostra que a escuta, o respeito, a convivência e a tolerância são caminhos possíveis e extremamente necessários. Na Unibis Cultural, acreditamos profundamente na cultura como um espaço de encontro, um lugar onde diferentes vozes podem se reconhecer, dialogar e construir pontes. Esses também são os valores que guiam há 110 anos o trabalho da Unibis, que nasceu para cuidar e assistir pessoas da comunidade judaica e ampliou esse trabalho para atender a comunidade maior na cidade de São Paulo. Tolerância e diálogo, com o objetivo de fazer do mundo um lugar melhor, onde a paz e a coexistência através do respeito possam prevalecer. Eu quero agradecer demais a presença da Ana Beatriz, da Carol e da Máxima, e também da Mona Dorf. Sejam todos muito bem-vindos e que seja um encontro inspirador para cada uma de nós e que possamos sair daqui fortalecidas e cada vez mais unidas. E antes da gente começar, eu queria dizer uma coisa muito bacana, esse encontro está sendo gravado, transmitido ao vivo, pela TV Judaica, do meu amigo querido Carol Hollander. Eu trabalhei com o pai dele, Marcel Hollander, e eu faço questão de dizer sempre isso. O Marcel me ensinou quase tudo que eu aprendi como repórter, quando eu dei os primeiros passos na televisão. É o pai desse moço aí, que empreendeu há 1 mês e meio a TV Judaica, um canal de 24 horas de transmissão de conteúdo judaico. E ele vai transmitir muitos dos eventos aqui da Unibis Cultural, que é um hub de cultura, que faz cultura de um modo geral para a cidade e não só judaico. E o Carol vai transmitir muitos desses eventos. Carol, muito obrigado por estar aqui hoje. Estou estreando com ele mais uma estreia nas nossas vidas. Então,
Sejam muito bem-vindas. Carol, estou conhecendo a Carol pessoalmente, já a vi em alguns eventos, mas sem poder falar. A Máxima, que eu conhecia das redes também. Máxima ou Maxima? Máxima. E a Ana Beatriz, que eu conheci outro dia, domingo, na Bnei Brit, numa palestra muito interessante que ela deu sobre o Irã. Eu queria agradecer vocês todos, né, que nesse dia chuvoso, chato, de trânsito em São Paulo, se locomoveram até aqui. Queria agradecer a presença da Célia Parnes, a nossa presidente, mulher da federação. Depois de muito tempo, depois da Vera Bobrov, a gente tem uma jovem mulher à frente da federação. Parabéns, Célia. Muito legal de ter você aqui pessoalmente. Bom, e agradecer a vocês que têm muito o que falar. Eu acho que antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem pessoalmente, porque ninguém melhor do que a gente para selecionar o que a gente quer que saibam, né? Muitos daqui presentes conhecem o protagonismo que vocês têm, o ativismo, muito em prol da comunidade judaica que sofreu nesses últimos anos, com 7 de outubro, continua sofrendo com o antissemitismo e com a guerra. A gente vai falar da condição feminina, mas a gente vai falar também da guerra, que afeta 10 países, que afeta o Líbano, de onde veio a Carol, que afeta o Irã, da onde veio a Máxima, e da onde acabou de chegar o irmão dela, que está aqui também, recém-chegado, que bom que ele veio se juntar. E eu queria dizer que a qualquer momento vocês podem participar desse encontro, como história contada que eu tenho aqui, as pessoas participam levantando a mão e fazendo perguntas de acordo com os temas. Então, vamos começar por você, Carol, se autodescrevendo, depois Máxima, depois Ana Beatriz. Boa noite, eu estou muito feliz aqui de estar cercada com tantos amigos que eu conheço, me sentindo muito à vontade de falar nessa casa que eu admiro bastante. E espero voltar muitas e muitas vezes para cá para conversar com vocês. Uma rápida introdução, meu nome é Carol Maluf, na verdade é Alia Carol Maluf. Meu pai queria muito que eu me chamasse Alia, minha mãe falou que ele era louco, porque com esse nome eu ia ser barrada em todos os aeroportos do mundo, então que ela queria um nome internacional, ela me chamou de Carol. Mas ele insistiu e virou Alia Carol Maluf. Eu sou uma imigrante, cheguei aqui no Brasil na década de 70, quando eram 80 milhões de habitantes, e era um país que vai para frente, e voltei até 1982, todos os anos, para o Líbano, que foram os anos da Guerra Civil. Depois de 1982, não voltei mais, fiquei aqui, e a última vez que eu estive no Líbano foi em 2019, antes da pandemia e antes da famosa explosão que se deu no porto de Beirute. Então, eu peguei várias fases do Líbano, uma fase pré-guerra civil, uma fase de guerra civil, depois uma fase de aparente calmaria, que na verdade nunca existiu, e finalmente alguns dias ou meses de ouro em 2019, quando se acreditava que tudo estava voltando ao normal naquele pedaço do Oriente Médio. Então, essa sou eu trabalhei aqui no Brasil no mercado fonográfico por 20 anos, gravadoras como Warner, Sony. Depois eu me engajei com filantropia, fiz faculdade de filosofia já com uma idade um pouco mais adiantada, mas ainda muito jovem, e eu escrevi um livro sobre ter tido o meu destino deslocado, que eu lancei em 2007, e é muito interessante porque o tema que eu abordo no livro em 2007 é muito próximo daquilo que eu ainda sinto hoje em 2026. Então, fui autora, escrevi alguns artigos para jornais, atuo em algumas organizações sociais, e é isso. E hoje estou aqui com vocês. Olá, boa noite. Eu sou Máxima Nadim, eu sou iraniana e brasileira. Hoje eu posso falar porque já tenho todos os documentos. Eu nasci em Teherã, capital do Irã. Eu nasci depois da Revolução Islâmica
Então, infelizmente, eu não senti nada de liberdade das mulheres que já antes elas tinham. Por causa disso, eu saí do meu país, 2012, quase 13 anos que eu saí do meu país por causa de falta de liberdade, mas eu cresci lá, estudei, eu sou bacharelado na administração de negócio, trabalhei 10 anos essa área lá no Irã. Quando que cheguei aqui, 2012, comecei a pesquisar outras coisas que eu já gostava muito, de arte, de beleza, de fashion. Comecei a trabalhar a área como maquiadora e também dançarina persa, aqui mesmo em São Paulo e também várias cidades no Brasil. Eu nunca voltei no meu país, agora há quase 13 anos. Eu não posso voltar porque eu sou ativista dos direitos das mulheres iranianas. Também tem outro crime que eu sempre falei, que eu sou ex-muçulmana. Por causa disso, eu nunca posso voltar no meu país. Se voltar, o direito para a pena da morte. Então, muita saudade do meu país. Ainda minha família está lá, meu pai, minha mãe e minha irmã. Dessa situação da guerra ainda pior, porque não tenho nenhuma notícia sobre eles. Meu coração está apertado, mas eu estou feliz muito que estou aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas e também vocês que já eu estava aqui, já fizemos outros eventos. Eu estou muito feliz que de novo estarei aqui com vocês, compartilhando tudo, nossas histórias. O que é para a Unibis hoje promover esse encontro com essas mulheres de culturas diferentes? É maravilhoso, eu tô muito emocionada, acho que foi assim, um bate-papo, apesar da gente ouvir coisas duras e tudo, mas assim, muito informativo, muito didático e ao mesmo tempo, dentro do possível, muito leve. São mulheres que têm uma bagagem, uma experiência, uma história de vida assim, que a gente tem muito que aprender. Então, para a gente, ainda mais num momento como esse, poder trazer mulheres com esses backgrounds, dessas origens tão diferentes, nesse ambiente, assim, o nosso objetivo, é que a gente acredita, a Unibis Cultural é esse ambiente diverso, de muitas culturas, muitas vozes, essa troca sempre. Então, foi muito importante, foi muito bacana. Maluf, hoje nós estamos numa palestra que representa mulheres e a voz do agora. E você, como uma mulher libanesa, como que você vê hoje a situação no Oriente Médio? Eu ando muito preocupada com a desinformação que tem rolado solta, especialmente no mundo digital, que eu acho que é hoje a fonte de informação da maioria das pessoas. E eu, como uma pessoa que nasceu no Oriente Médio, que cresceu durante uma guerra civil no Líbano, tenho me sentido muito assustada com as narrativas que existem hoje sobre os porquês e os comos no Oriente Médio. Por exemplo, hoje eu estou aqui para esclarecer a situação do povo libanês com quem eu mantenho grande contato e sei exatamente o que está acontecendo praticamente minuto a minuto. E o grande temor hoje no Líbano é que nós não venhamos a ter novamente uma guerra civil causada por agentes externos que influenciaram muito o cotidiano libanês nas últimas décadas, especialmente nas décadas de 70 a 90. Então, nós temos lá um grupo de pessoas representando um discurso que não é o discurso que o povo libanês deseja. Então, nós temos, eu diria, até uma infiltração iraniana hoje no Líbano que incomoda muito a população local e que não quer uma guerra civil promovida e patrocinada por esse agente externo que se instalou desde a década de 70 e que até hoje está lá causando grandes problemas e graças a esse, graças é uma palavra um pouco fora de contexto,
contexto, por causa desse grupo, hoje nós estamos sofrendo com os ataques israelenses, mas que, de certa forma, para a maioria da população, têm sido bem-vindos para tentarmos pôr um ponto final no que está acontecendo há tanto tempo e tratando tão mal o Líbano e o povo libanês. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Ana Beatriz Prudente Alckmin, eu sou escritora, lancei recentemente um livro chamado Ela, Sua Gata e Tel Aviv. No auge dessa onda de antissemitismo, eu tive a audácia de lançar esse livro, então talvez eu possa contar aqui como tem sido a experiência de divulgar o livro nesse momento. Eu trabalho com organizações internacionais de direitos humanos já há muito tempo, tanto na parte de cultura organizacional, então ajudar essas organizações na implementação de tecnologias emergentes, a terem uma política de ESG compatível com os valores que elas divulgam, né? Porque a organização, ela fala uma coisa, mas ela precisa internamente também refletir essa realidade. E como investigadora de direitos humanos, então acompanho a realização de relatórios, né? Tanto os relatórios das grandes organizações de direitos humanos, até de organizações menores. Eu acompanho a situação do Irã desde 2020. Eu publiquei o meu primeiro artigo sobre o Irã em 2022. E essa minha relação com o Irã começou quando eu conheci as entidades exiladas. Eu vou ter a oportunidade de contar um pouco para vocês, mas devido à legislação iraniana, muitas ONGs não conseguem existir e se registrar dentro do Irã. E aí elas fazem esse registro na Europa e na América do Norte. E eu comecei, então, a conhecer o trabalho dessas organizações e ajudá-las a processar esses relatórios de violações de direitos humanos que acontecem no Irã. Sou uma expert em inteligência artificial, então meu trabalho hoje tem sido importante para verificar se imagens que chegam são reais, não são reais, porque as organizações que trabalham com o Irã fora do território iraniano, elas dependem muito de imagens, de vídeo, de foto que chegam do Irã. Então, essa tem sido a minha experiência com as organizações que trabalham especificamente com o Irã. E ao longo aqui da conversa, vocês vão me conhecer mais. Sou muito dedicada à filantropia, sou embaixadora de algumas organizações, uma delas é a African Jewish Alliance, que é uma das primeiras organizações do continente africano, voltada para o combate ao terrorismo, e muito do terrorismo que nós temos hoje no continente africano, ele tem raiz no Oriente Médio. Então, acompanho muito também esse desdobramento. Você não mencionou aqui que você foi recentemente chamada para ser uma embaixadora do Me Too, né, do Me Too Brasil. E você vai ter um grande desafio, porque o Me Too Brasil, ele foi uma entidade que não reconheceu o estupro das meninas judias que foram sequestradas, levadas para Gaza, todos os horrores sofridos por outras mulheres, não meninas, durante o ataque mortal, né, de 7 de outubro. E eu fiquei pensando, eu falei, não posso deixar de fazer essa pergunta para ela, né? Como é que você vai enfrentar esse desafio? A própria Marina Ganzaroli, que estava ali outro dia lá na Bnei Brit, eu tive a oportunidade de entrevistá-la
quando ela veio à FEBRABAN, e foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, por que o Me Too Brasil não tinha defendido e se oposto à linha geral da organização internacional, e ela disse que havia um alinhamento, que ela tinha muitos amigos judeus e judias, que ela reconhecia tudo que tinha acontecido, mas que ela não podia se posicionar, porque ela era uma pessoa contratada e tal. Então, queria saber de você, antes da gente começar. Olha, as pessoas quando olham para mim, por algum motivo, acreditam que eu sou capaz de lidar com grandes desafios. Então, ao longo da minha vida, muitos desafios chegaram até mim, né? O movimento feminista, de uma forma geral, ele precisa enfrentar algumas questões estruturais. Então, nós temos, sim, um racismo estrutural, um antissemitismo estrutural, dentro, disseminado entre essas organizações feministas, tá? E essa é uma frente a ser trabalhada. Eu penso que ser mulher significa já ter licença para ser feminista. Você não precisa da autorização de nenhuma organização internacional, de nenhum movimento específico para isso. A questão é, as mulheres judias existem, nós existimos, e temos o direito, sim, de questionar que organizações de direitos humanos, porque as organizações feministas, elas são organizações de direitos humanos. Como que essas organizações, diante do horror que foi o 7 de outubro, com os estupros, os assassinatos de crianças, idosos, algo muito chocante, como que houve uma resposta tão tardia? Então, quando eu recebi esse convite do Me Too, primeiro eu levei um susto. Esse foi o primeiro impacto. E aí eu fiz uma análise de consciência. Eu não sou de fugir de desafios. E eu acredito que quando eles me chamaram, eles queriam alguém disposta a fazer torções e incômodos internos. E esse tem sido o meu papel, né? Nas reuniões estratégicas, nos diálogos com os braços internacionais, de o tempo inteiro fazer esses questionamentos e abrir espaço para a pauta judaica. É um caminho difícil, que me rende muitos inimigos, e aí tem os inimigos que já não vão gostar de mim por ser feminista, mas dentro do próprio movimento feminista também tenho muitas inimigas hoje, né? Pessoas que, se pudessem, sumiriam comigo. Mas eu sigo muito forte, porque o nosso povo, o povo judeu, que é um povo que tem uma história de resistência milenar, uma diáspora que foi para todo mundo. Não tem um continente, não tem um país que tenha uma história judaica. Nosso povo, ele é um povo resiliente, ele é um povo que não foge da luta, né? E eu acredito que nós precisamos estabelecer diálogos. Eu ouvia muito meu avô falar, e hoje ouço pessoas da comunidade falarem, que quando há 2 judeus, há 3 opiniões. Porque debater, discutir, divergir é da nossa cultura. Então, estar dentro dessas organizações, eu acho que é necessário para estabelecer o diálogo. Muito bem, tomara que você consiga reverter essa história e que o Me Too Brasil, o Me Too Internacional venha e se posicione fortemente, né? Afinal de contas, a história vai provar quem estava do lado da verdade, como a gente sempre diz. Bom, a gente tem aqui 3 mulheres de origens diferentes, né? Uma iraniana, uma judia, uma libanesa, mas elas têm muita coisa em comum, mas eu estava pensando, quando você falou, Ana Beatriz, na diáspora, né? A gente tem hoje uma diáspora imensa, né? O mundo está cheio de refugiados, quase 100 milhões de refugiados, né? A diáspora libanesa, árabe é imensa, a diáspora iraniana, a diáspora armênia, e hoje a gente tem uma guerra que começou e que afeta 10 países no Oriente Médio e afeta o mundo inteiro com seu impacto econômico, petróleo, de vidas, de famílias.
e apesar da diáspora, onde estamos nós todos por aqui, os seus parentes continuam lá. Então, queria saber de vocês como é que é isso. Max, você acabou de me apresentar seu irmão que chegou, né? Mas seu pai continua lá, você tem notícias, como é que está o país com a guerra? Depois quero ouvir a Ana Beatriz e ouvir depois a Carol também. Sim, situação não é legal. Guerra é uma coisa que ninguém não é a favor de guerra, mesmo iranianos também. Mas eu acho que essa guerra é necessário que poderia acontecer. Na verdade, na minha opinião, e também maiorias iranianos, essa guerra precisava acontecer bem antes. Antes que o regime islâmico matou, fazendo um massacre dentro do Irã, fazendo genocídio mesmo, dia 8, dia 9 de janeiro, esse ano mesmo, 2026, acabou matando mais de 50 mil pessoas, jovens, crianças, mulheres. 50 milhões de pessoas não é pouco. E para esse mundo falar isso é um absurdo, uma vergonha para o mundo, que como que um regime pode matar tão assim, só 2 dias, matar tantas pessoas. Não aconteceu isso durante muitos anos. Eu acho que só talvez para judeus que tinham uma história que mataram tanto assim, e o regime islâmico faz com o povo persa isso. Só 2 dias matou, que falaram, pessoas falam 50 mil, mas a gente que tem parentes lá, sabemos que tem mais ainda, porque ainda muitos corpos estão no hospital, em vários lugares que não está identificado. Então, pode chegar números maior do que isso, mas essa guerra que aconteceu depois, essa massacre, pelo menos quando que Ali Khamenei morreu, primeiros horários da guerra, líder supremo do Irã, quem que não sabe, Ali Khamenei líder islamismo xiita no mundo. Então, esse foi uma alegria que para a gente, para o povo do Irã, eu acho que para qualquer ser humano do mundo pode ser uma alegria, uma notícia boa, porque mataram um terrorista. Mas minha família está lá. Hoje em dia não tenho notícia, como que eu falei, porque desde o começo do guerra, dia 28 de fevereiro, o regime islâmico cortou a internet. Então, a gente não tem nenhuma notícia da nossa família. Só que vem notícias onde que atacaram, o que bairro, já atacaram o bairro onde que meu pai e minha mãe moram, em Teherã, capital do Irã. Mas não sabemos como que eles estão, agora eles estão. Porque meu irmão chegou antes guerra. Ainda, quando que ele chegou, a gente tinha esse problema de massacre que o regime fez. E depois aconteceu a guerra. E essa guerra não é só sobre Irã, sobre todos os países que estão agora conectando. Também o regime islâmico está atacando vários países ao redor, porque é uma covardia que esse regime tem. Sempre eles matam pessoas inocentes. Esse na verdade, o jeito deles. Como que no 7 de outubro eles fizeram no Israel, também esse ataque, vários ataques terroristas que o regime islâmico eles que fez ou eles apoiaram. Para a gente, esse é bem óbvio. 47 anos a gente está vivendo dentro dessa situação, dentro desse regime, essa barbaridade, esse regime cruel. Então, a gente sabe muito bem. Só que é muito difícil explicar isso para o mundo inteiro. Que como é. Além disso, mais ainda para brasileiros. Um pouco
difícil porque eles não entendem muito sobre a situação do Irã, que como é. Eles acham que agora aconteceu guerra, porque Israel ou Estados Unidos atacaram, sabe? Tipo, colocaram culpa por outros. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. E até quero passar a palavra para a Carol, porque a gente viu muito isso em relação ao Líbano também, né? Há uma confusão de narrativas, há uma desinformação, e você sempre serviu muito de ponte para elucidar muitas coisas, né? Quer dizer, por que que ninguém se opõe ao que está acontecendo? Por que que ninguém diz que o Irã é o principal financiador dos movimentos terroristas, dos proxies que atacaram em todos os países, inclusive do Hezbollah no Líbano, né? Então, queria ouvir um pouco você, Carol, e depois a Ana. Bom, Mona, eu queria te dizer que essa é uma grande frustração minha. Não sei se vocês sabem, mas uma das maiores diásporas, a maior diáspora libanesa, é o Brasil. Temos 6 milhões de libaneses no Brasil, o que representa uma população um pouco maior do que a libanesa no Líbano. E o que acontece é que existe muita desinformação sobre essa diáspora e sobre os libaneses, e a minha grande frustração é que boa parte dos descendentes de libaneses também são desinformados sobre a sua origem, né? Então, o que acontece? O Líbano tem uma situação bastante peculiar. Eu queria até dar só um parênteses aqui para dizer que nenhuma de nós aqui podemos realmente nos dizer árabes. Não tem uma árabe aqui. Eu, como libanesa, sou do povo do Levante, assim como Israel e assim como boa parte da Síria. Então, se alguém for fazer o DNA de um libanês originário da época dos fenícios, ele praticamente não vai encontrar nenhuma relação com os povos da Península Arábica. Então, assim, eu originalmente, porque minha família, por parte de pai, que é libanesa, como ele sempre brincava, temos mais de 3.000 anos. Então, provavelmente, o meu DNA é muito mais parecido com um judeu israelense hoje, que tem origem no Levante, né? Mesma coisa com Máxima. Máxima não tem nada de árabe, ela é persa, há uma grande confusão, ela é incapaz de entender uma palavra em árabe, talvez algumas, assim como quem fala árabe não vai entender o que ela tem a dizer. Então, essa é uma das primeiras desinformações que a nossa própria diáspora desconhece. A segunda é que nós somos um povo, o povo libanês, que originou no Monte Líbano. Tá? Hoje existe o Grande Líbano, mas a origem do Líbano é o Monte Líbano. E o Monte Líbano, ele, antes da criação do Islã, ele já era povoado por cristãos, que são conhecidos como cristãos maronitas e que vieram, são descendentes do São Marun, tá? Que é um santo maronita que se instalou nas montanhas do Monte Líbano e que foi a única região, o Monte Líbano, que teve permissão do Império Otomano, que era a islamização e a arabização da região, né? Foi a única região, o Monte Líbano, onde os cristãos foram permitidos continuarem como cristãos. Então, se você pega a descendência de um libanês, você vai ver que ele descende de uma linhagem cristã. Depois da criação do Grande Líbano, você tem várias migrações, e aí você começa a ter uma população islâmica no Líbano. E isso reflete diretamente, Mona, na imigração para o Brasil.
Porque a primeira imigração, a primeira leva de libaneses que veio para o Brasil, ela é uma leva que veio a convite de Dom Pedro II, que fez uma viagem para o Oriente e ele queria conhecer todas as regiões cristãs do Oriente. E lá ele convidou muitos libaneses a virem ao Brasil com a promessa de dar uma cidadania e de que eles começassem os seus negócios. Então, a primeira leva, ela é toda uma leva de libaneses cristã. E essa leva de libaneses cristãs se estende até a década de 70 e um pouco da década de 80. Só que essa população, ela foi ao longo do tempo perdendo o conhecimento sobre a sua história, tá? E aí você tem uma segunda leva, que vem depois dos anos 80, 90, 2000, que já é uma população de libaneses que se arabizaram, certo? Se misturaram, então grande parte também é muçulmana, né? E o que sobra da história agora recente do Líbano é uma imagem completamente deturpada, né? E fora da realidade. Então eu brinco não, eu fico absolutamente desesperada que eu vejo que está se recontando uma história de um povo, uma história que nunca existiu. Então, hoje, o que se fala dos libaneses, e os próprios libaneses falam de si mesmos, é equivocado. Eu vejo muitas expressões que são usadas, ditas como expressões libanesas, que nunca foram ouvidas no Líbano, né? Então, essa é uma primeira grande preocupação minha, que é a desinformação. O segundo, a minha segunda preocupação é que nós estamos vivendo uma realidade virtual. As pessoas, quando eu cheguei no Brasil, eu só vou fazer um parênteses, uma historinha, me cumprimentavam e falavam assim, olha que turquinha linda chegando, olha a turca, olha a turca. E aquilo foi me dando um desespero, porque eu tentava explicar para as pessoas que eu não era turca, que eu não sei o que é, nunca tinha estado na Turquia, nunca falei turco. Mas por que disso? Porque, de novo, quando Dom Pedro foi para o Líbano, era a época do Império Otomano. Então, todos os libaneses que chegaram naquela leva, chegaram com passaporte turco. Mas nós não temos absolutamente nada de turcos, nem no DNA, nem na língua, e muito menos, quero deixar muito claro, na comida. Tá? Isso é muito importante que fique claro de uma vez por todas. Então, o que acontece? No Brasil, a palavra turco virou sinônimo de árabe, né? Está tudo errado, veja bem. Turco não é árabe, árabe, são poucos libaneses que têm o DNA árabe, então há uma grande salada de fruta alimentada pela própria diáspora. E eu me dizia, isso aqui é mas eu dava como desculpa a grande distância entre o Brasil e o Líbano. Como é que as pessoas iam saber? Então eu me fechei e durante 30 anos eu não falei mais sobre o Oriente Médio. Eu me recusava a falar sobre o Oriente Médio. Até recentemente, 3 anos atrás, quando eu fui forçada de novo a voltar a esse assunto, porque eu achava que antes as pessoas estavam desinformadas por causa da distância. E que nem todo mundo tinha obrigação de saber sobre o libanês. Hoje temos uma situação completamente inversa. Nós temos excesso de informação, né? E com mais desinformação. Então, isso é altamente frustrante, porque nós entramos numa bola de neve que eu não sei como vai parar com a desinformação. Então, algumas desinformações que, para mim, são as desinformações clássicas. Israel invadiu o Líbano na década de 80. Israel nunca invadiu o Líbano. Tá? O Líbano convidou Israel a vir ajudar a sua guerra civil. Então, o que eu não entendo é como é que as pessoas não conseguem entender uma coisa básica. Quando você fala guerra civil, você não pode perguntar para a pessoa, o Líbano está em guerra com quem? A pergunta em si já não faz sentido. É uma guerra civil. Se é uma guerra civil, quer dizer que é uma guerra interna entre os civis libaneses. Então, já havia um conflito depois dessas migrações da Península Árabe, da Síria, do que viria a ser chamado de Palestina. Há uma grande confusão no Líbano,
por causa dos direitos dos cristãos, que até então mandavam. Então, foi decidido que nós teríamos um sistema confessionário que não funciona, que era o presidente sempre vai ser cristão, o primeiro-ministro sempre vai ser um primeiro-ministro suni, e o chefe da Câmara sempre vai ser um muçulmano xiita. O que aconteceu? Com o tempo, a população cristã foi diminuindo no Líbano, a população islâmica foi crescendo, e houve, então, uma guerra civil para ver quem mandaria no país. E até hoje nós vivemos isso. Então, em 1980, quando dizem que houve a invasão de Israel, nada mais era do que uma guerra civil causada por um grupo terrorista de um homem chamado Yasser Arafat, que nada de libanês tem. Yasser Arafat nasceu no Egito, que também é um país na África, que fique bem claro que as pessoas também pensam em Egito, pensam em Oriente Médio. De novo, Egito é na África, e você tem essa pessoa que chama Yasser Arafat, que era um estudante de esquerda, que é alimentado por livros de um outro autor de esquerda, mais tarde na vida, chamado Edward Said, que começa movimentos de esquerda estudantis no Egito. Ele é expulso do Egito, vai se instalar na Jordânia, onde ele cria uma organização chamada Organização da Libertação da Palestina, OLP, que é claramente uma organização terrorista. A Jordânia se recusa a deixar ele em território da Jordânia, expulsa ele novamente. Então, veja, Yasser Arafat foi 2 vezes expulso, e ele foi 2 vezes expulso de países muçulmanos, que tem que ficar muito claro. Ele foge para o Líbano, que como tem uma religião cristã e se via como um país globalista, atende ao pedido de Yasser Arafat, permite que ele fique. Só que a organização cresce, neste momento, começam a ter atentados no Líbano. Os primeiros ataques terroristas são no Líbano. O primeiro ataque terrorista suicida é no Líbano. O primeiro homem-bomba é no Líbano. Ele atacou o complexo dos Marines em 1981. Foi a maior ataque terrorista até hoje. Morreram mais de 200 Marines americanos, né? E foi o primeiro homem-bomba. Então, o que acontece? Num primeiro momento, se exige que esse grupo, que já tinha dominado toda a região do sul e convertido a causa palestina, que não existia, ele cria como estudante uma causa palestina, tá? Ele, na verdade, se infiltra e ele atrai para si uma população muçulmana minoritária, que é uma população xiita. Tá? Só que no começo dessa bagunça toda, Israel vem para tentar, a pedido de um recém-eleito presidente chamado Bashir Ismail, que era cristão. Ele foi eleito em 81 e ia assumir em 82. Quando ele está para assumir, ele chama Israel. Israel invade o Líbano, aí que eu chamo de invasão, mas não houve invasão, foi um convite, e consegue acabar com o caos da guerra civil. O grande problema de Israel, que eu posso dizer, foi não ter se retirado naquele momento do território libanês. Por que não se retiraram? Porque a Síria continuava ameaçando a soberania libanesa. E como ela ameaçava a soberania libanesa, havia um desejo de anexar o Líbano à Síria. Israel continua em território libanês, mas nunca com a intenção de tomar o território libanês. E aí o que acontece? Os xias, que já tinham sido convertidos, passam a ser uma população marginal do Líbano, e começa mais uma guerra civil, e mais uma guerra civil, e até hoje nós estamos vivendo essa guerra civil, e hoje os cristãos que se encontram no Líbano e os muçulmanos sunis que se encontram no Líbano estão... Eu recebo todo dia mensagem direto do Líbano me dizendo o seguinte: Israel está muito devagar, pelo amor de Deus, quando é que eles vão tomar uma atitude, fazer alguma coisa, porque a gente não aguenta mais. Então, o desespero libanês é tão grande quanto o desespero iraniano para ver uma solução. Eles estão dispostos a perder gente da sua própria população para acabar com esse pesadelo. O que eu, infelizmente, não acredito ser possível
tão breve, justamente porque existe uma guerra maior ainda, que é a guerra virtual que vivemos, porque nós estamos vivendo hoje 2 mundos, o mundo aqui e o mundo virtual, né? E nós não podemos esquecer que as novas gerações hoje moram muito mais no mundo virtual do que no real. E isso é muito preocupante, e apesar de eu estar aqui, feliz de estar aqui com vocês e sorrindo, eu não estou otimista, infelizmente. É isso que eu tinha para dizer. Carol, você deu uma verdadeira aula aqui, mas realmente é muito desesperador. Eu fui uma das pessoas assim que saiu de televisão, fui para a internet, mega entusiasmada com a evolução das mídias, e hoje, assim, apesar de ser diretora de redes sociais na Febraban, eu tenho um verdadeiro pavor com a disseminação de informação errada, fake, e é muita coisa para separar o joio do trigo. Quer dizer, você falou, e a gente nem falou assim, como as pessoas falam assim, ó, olha, o Hezbollah, o Líbano atacou Israel atacou o Líbano, só para dar como exemplo, né? É o Hezbollah, é uma facção. O Hezbollah nada mais é do que o que sobrou da OLP, da Fatah, tá? São todas organizações terroristas, e é muito importante que as pessoas entendam que dentro das organizações terroristas não há um povo, não há uma nacionalidade. Dentro das organizações terroristas, como o Hezbollah, você vai encontrar americanos, você vai encontrar italianos, você vai encontrar alemães, talvez você até encontre um judeu revoltado, você vai encontrar de tudo dentro de uma organização terrorista. Europeus, Isso, né? Muitos europeus. E é isso que as pessoas não entendem. Então, o nome é Hezbollah, é Hamas, é ISIS, é Houthis, mas é tudo proxy de um lugar só, que se chama Irã. Não, República Islâmica. Porque o Irã nada tem a ver com essa situação. Eu fico absolutamente doída quando falam que é o Irã, porque o povo iraniano nada tem a ver. E, assim, inclusive os dirigentes da República Islâmica, muitos, me corrijam, nem nasceram em território iraniano. E isso é muito importante que se saiba, né? Os líderes não necessariamente nasceram em território iraniano. Isso, Máxima, pode completar. Obrigada por me corrigir. Não, de fato, é o regime Não, é islâmico verdade. que está aí há 47 anos, que controla o Irã, e muitas gerações nem conheceram o que era o Irã antes, como a Máxima falou. Você queria acrescentar? Sim, eles, como que ela falou, Carol falou, sim, documentos deles já saíram, porque sempre eles têm uma vida mais escondida, eles nunca mostraram documentos, vida deles, como é, famílias, mas esses anos que saiu algumas informações sobre comandantes, líderes da República Islâmica do Irã, e maiorias nasceram em outros países, Iraque e Afeganistão, eles não são iranianos, infelizmente. Então, eles quase, podemos falar, eles entraram no nosso país e tomaram nossa terra, mandando para o povo persa. Por isso, eles matam assim, povo persa. Agora eu quero passar a palavra para alguém que trabalha com educação, que tem muita esperança de que pela educação a gente consiga construir uma cultura de paz, né, Ana Beatriz? Você vê alguma solução para esse conflito que é imenso e que só tem tendência a crescer com realmente a disseminação de fake news e falsas informações pelas redes, que vão como um rastilho de pólvora? Bom, eu vou começar falando sobre a educação. A educação ela é um pacto. A educação não acontece só dentro da escola. Ela é um processo que envolve escola, envolve família, envolve os movimentos sociais, envolve... Então, quando você está numa sociedade onde o compromisso com a educação ele não é construído coletivamente, não adianta achar que é uma entidade ou um setor que vai dar conta de resolver o problema. E o que nós temos no Brasil, de forma muito estrutural, é uma educação tratada como algo de menor importância, ou algo que só foi dado a certos setores da sociedade. Então, você tem uma quantidade muito grande de brasileiros que, ao longo de séculos e séculos e séculos, foram deixados à margem.
Então, esses conhecimentos básicos de ver uma libanesa chamar de turca, não saber que um país fica em determinada região do mundo e sim outra, isso é falta de conhecimento básico, porque essas pessoas não tiveram, de fato, essa formação na escola. Né? Por isso que eu valorizo tanto organizações como a Unibes e outras que investem na educação. Né? Se o Estado está falhando, nós não vamos desistir também. E essa desinformação, ela contamina o debate público quando acontecem grandes eventos como guerras. Porque aí toda essa ignorância, ela é colocada para fora, porque as pessoas tendem a escolher lados, elas tendem a tratar uma guerra como se elas estivessem assistindo um jogo de futebol. Né? Então, eu torço para tal lado, eu torço para tal lado, mas elas não estudaram os fatores históricos, geopolíticos, econômicos e toda a complexidade que é uma guerra, que leva a uma guerra, porque a guerra ela é sempre uma fase de um processo muito anterior que vem sendo construído. Então, imagina para um cidadão médio brasileiro ouvir a fala da Carol. Ela teria que fazer muitas pausas para explicar muitos conceitos, para ele conseguir acompanhar o raciocínio que ela nos apresentou aqui, né? E no caso das guerras envolvendo o Oriente Médio, do Oriente Médio, nós temos um problema muito grave, que é a forma como a informação ela também é trazida a público pelos grandes veículos de imprensa. Né? Infelizmente, nós não temos no Brasil, eu poderia também falar de outros países, mas eu prefiro falar de Brasil, nós não temos um jornalismo que entende o tamanho da responsabilidade ética em transmitir informações complexas a um povo tão desinformado. Porque o certo seria você explicar para as pessoas ali na televisão, porque a televisão ela é um instrumento pedagógico também, você explicar para as pessoas, dar uma mini aula de geografia, uma mini aula de história e entrar na notícia. Porque quando você entra na notícia, mas as pessoas não conhecem o contexto, você está, sim, induzindo as pessoas à ignorância. Né? Isso tem um preço social muito grande, porque esse sentimento de ignorância que acaba sendo a força motriz do discurso de ódio, isso vai passando do pai para o filho, e de repente você fica pensando, nossa, mas como surgiu uma geração que tem tanto ódio de judeu? Como surgiu uma geração que normaliza uma mulher, normaliza um homem não aceitar que uma mulher diga não? Como é que chegamos nesse nível? Isso é um processo de desinformação e de negação da educação de muitas gerações. Nós estamos lidando com o resultado final de um processo muito ruim. Né? No caso do Irã, as informações que eu sigo vêm diretamente das organizações que atuam com o Irã. E me deixa perplexa quando eu vejo jornalistas brasileiros falando da guerra e não falando que o regime continua matando. Porque a nossa amiga Máxima aqui falou dos 2 dias, da quantidade de pessoas que o regime matou em 2 dias, mas o regime não parou de matar. Hoje mesmo recebi um relatório de uma organização que eu gosto, pelo menos até onde eu sei, é séria, que é a Rengal, que trabalha com o Irã, de mortes de execuções recentes, promovidas pelo regime iraniano. Então, essa guerra também tem servido a propósitos desse regime, porque ele sabe que, nesse momento, todo o olhar internacional está para a guerra. Israel e Estados Unidos contra Irã. Essa é a narrativa. Então, ninguém mais está acompanhando o que está acontecendo no Irã. Já não estavam acompanhando, agora muito menos. Então, o regime tem aproveitado essa guerra para matar ainda mais aqueles que resistem a ele,
existe uma teoria que eu compactuo com essa teoria. Nós ainda, tecnicamente, não podemos chamar essas repressões recentes no Irã de genocídio, porque o genocídio ele tem um conceito muito específico de um assassinato direcionado a um grupo específico, de que aquelas mortes seriam causadas pelo fato daquelas pessoas serem de um grupo étnico, religioso específico. O conceito é maior, mas pelo tempo que eu tenho aqui, a grosso modo, esse é o conceito. Mas o que nós temos estudado e mapeado é que o regime do Irã, que é um regime que persegue as suas minorias, tem aproveitado dessas repressões recentes e desse cenário de guerra para matar mais em regiões que concentram minorias. Então, sejam essas repressões ou seja a guerra, é o cenário perfeito para uma limpeza étnica interna, para uma limpeza de grupos que são resistentes, de grupos que têm a sua própria identidade. Porque o regime iraniano, eu sempre, quando eu falo do Irã, eu gosto sempre de começar falando pela Constituição iraniana. A nossa amiga esteve lá na conversa da Binay Brit, eu também comecei por essa análise. Porque quando você estuda a Constituição de um país, você entende o propósito da Constituição daquele Estado. E a Constituição iraniana, ela é construída para uma identidade específica. Uma identidade que corresponde aos interesses, aos valores religiosos e doutrinários desse regime. Significa que todos aqueles que não correspondem àquela identidade específica são persona não grata naquele lugar. Então, como eliminar aqueles que não se enquadram nesse perfil específico? Matando. Porque se você tenta doutrinar, o grupo resiste. Resiste porque quer preservar o seu idioma, quer preservar a sua religiosidade, que muitas vezes não é nem islâmica, né? Quer preservar as suas cores, né? Porque se tem um lugar que é colorido, um dos lugares do mundo que eu acho que tem as culturas mais coloridas é o Oriente Médio. Então, essa representação da pessoa toda de preto, isso já é um sintoma do epistemicídio, que é a morte de etnias e de culturas que tem ocorrido naquele Oriente Médio. Então, uma vez que a gente não consegue dominar determinados grupos, a gente precisa, quando eu falo a gente, é o regime, esse regime, então, ele quer eliminar essas pessoas. Reflexão e diferentes perspectivas sobre a realidade de Israel e do povo judeu. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E atenção, na próxima edição do programa Em Foco, você acompanha a segunda parte deste encontro especial que aconteceu na Unibis Cultural, dando continuidade a este importante debate com mulheres protagonistas que trouxeram reflexões profundas sobre identidade, coragem e a luta contra o antissemitismo nos dias atuais. Não perca, continue conectado com a nossa programação. Informação de qualidade, cultura, história e atualidade. Tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica no seu celular, disponível na Apple Store e Google Play. Também estamos presentes nas principais Smart TVs, em suas lojas de aplicativos e na Soul TV no canal 121. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Aproveite e acompanhe também nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Lá você encontra entrevistas completas, reportagens exclusivas, documentários, bastidores e muito mais. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e ajudar a ampliar a voz da comunidade judaica no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá! TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira.